Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês o professor Rafael Carlos, de Sociologia, da plataforma Gonçalves Dias, em mais uma aula de Sociologia, te preparando aí para os vestibulares do final do ano, exatamente. A gente está aqui no preparatório UEMA-ENEM, e na aula de hoje eu vou falar sobre algumas questões que já caíram nesses vestibulares, que trouxeram como tema a teoria política contemporânea. Lembra que questões ligadas à política, como democracia, cidadania, direitos, regimes políticos, etc., são questões muito comuns de estarem presentes no vestibular. Então fica atento aí, fica atenta, já pega a caneta, lápis, marca-texto, teu material, para anotar as dicas que eu vou te passar sobre essas questões aí de hoje. Combinado? Então vamos junto, vamos para a primeira questão, questão que já caiu no Enem. E lá no Enem caiu assim, ó. Quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, grifa, deliberação política, toleram que qualquer um fale de outro modo que não existiria a cidade. Toleram que qualquer um fale de outro modo não existiria a cidade, isso que eu quis dizer. Então, olha só, os atenienses acham que para falar de arte e de construção, poucos sejam capazes de falar e de dar conselhos. Mas quando se trata de deliberação política, de coisas que sejam para o bem comum, para a cidade, as pessoas estão autorizadas a falar. Elas precisam dar o seu ponto de vista, elas precisam participar do debate. O debate para a política ateniense, para a democracia ateniense, é a parte mais importante da vida pública, da vida do cidadão. Ele está apto para debater, para discutir, para propor ideias que sejam benéficas para o bem comum e para a sua cidade. Texto do Norberto Bobbio, no livro Teoria Geral da Política. Bobbio é um autor italiano do século XX, muito importante na ciência política contemporânea. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na Antiguidade Clássica tinha como característica fundamental o quê? Vamos lá, de acordo com o que a gente leu no texto, da deliberação política, da fala, do debate, do uso da palavra, qual é a característica mais fundamental da democracia grega, lá da Antiguidade? Letra A. A dedicação altruísta em ações coletivas. Primeiramente, o que é altruísmo? Altruísmo é o contrário do egoísmo. Enquanto a pessoa egoísta, ela se coloca sempre em primeiro lugar, a pessoa altruísta coloca os outros em primeiro lugar, né? Ela até esquece dela, muitas vezes, para beneficiar os outros. Mas não é esse o caso aqui. A questão não é ser altruísta, é ser coletivista. É se sentir também como parte desse bem comum que vai lutar, que vai propor, que vai sugerir ideias para que isso se desenvolva, para que esse bem comum seja realmente algo alcançável. Então aqui não é o altruísmo propriamente dito, mas é a visão de pertencer ao grupo, de fazer parte da coletividade. A letra A é uma opção distratora, descarta. Letra B, participação direta em fóruns decisórios, correto. A democracia ateniense antiga, a democracia direta. O próprio cidadão se autorrepresenta. Ele participa efetivamente, diretamente das decisões públicas, das decisões políticas. A letra B, por enquanto, é a nossa escolhida, mas vamos ver as outras. Letra C de casa. O ativismo humanista em debates... Não, ativismo humanista, esquece, não tem nada a ver com ativismo, tem a ver com a participação mesmo, propriamente dita. Letra D. O discurso formalista em espaços acadêmicos. Espaço acadêmico é academia no sentido de universidade. Só que para o grego antigo, a política é um espaço da vida comum. Ela não é um espaço necessariamente acadêmico, só dos intelectuais. Ela é um espaço do cidadão que não necessariamente é um acadêmico ou intelectual, mas pode ser um cidadão comum. A letra D é muito reduzida, descarta. Letra E. Representação igualitária em instâncias parlamentares. Instância parlamentar já é uma coisa de política mais moderna, mais para frente, a gente está falando da antiguidade. Então a única opção que realmente corresponde ao que foi perguntado será a letra B de bola. A participação direta do cidadão ateniense nos fóruns decisórios é a nossa alternativa correta, a letra B, na primeira questão de teoria política contemporânea. Vamos adiante? Segunda questão. Também questão que já caiu no Enem, também citação do... Olha só, o Enem gosta desse autor. O Norberto Bobbio, nas últimas provas do Enem, apareceu 2 vezes já. Questões com o texto dele, né, da teoria política do Norberto Bobbio, que é um cara que fala muito sobre democracia.
sobre a democracia enquanto regime de governo, enquanto características dos ideais democráticos, então fica muito atento para esse autor. O processo de justiça, grifa, justiça, processo de justiça, é um processo ora de diversificação do diverso, ora de unificação do idêntico. A igualdade entre todos os seres humanos em relação aos direitos fundamentais é resultado de um processo de gradual eliminação de discriminações. Grife isso aí tudinho. A igualdade entre todos os seres humanos em relação aos direitos fundamentais é o resultado de um processo de gradual eliminação de discriminações. Então, assim, independentemente da origem étnica, da sexualidade, do gênero, da classe, você vai eliminando as discriminações para tratar todo mundo como igual. Todos são iguais perante a lei, independente da sua origem étnica, da sua religião, da sua cor de pele, daí por diante. As discriminações vão sendo deixadas de lado para você reparar todo mundo como parte de uma mesma coisa, como iguais. Portanto, de unificação daquilo que está sendo reconhecido como idêntico. O que é idêntico? É que apesar das diferenças, existe uma natureza comum do homem. Grife isso aqui, ó. Natureza comum do homem. Acima de qualquer diferença de sexo, raça, religião ou qualquer outro critério. Então, mesmo que a gente seja bem diferente, que tenha religiões diferentes, cor de pele diferente, origem étnica diferente, a gente tem uma coisa que nos iguala. Existem ali características que nos tornam iguais enquanto seres humanos. É essa que é a ideia do texto. Então, o processo de justiça é um processo que vai eliminando gradualmente as discriminações. A gente vai deixando de se perceber como desigual, como diferente, e vai começando a se perceber como parte de uma natureza igual, de uma natureza comum, ok? Vamos para a pergunta. De acordo com o texto, a construção de uma sociedade democrática, grifou. Então, se ele está falando de uma sociedade democrática, e está falando de igualdade, o texto vai querer saber, a pergunta vai querer saber, como é que essa igualdade faz parte de uma sociedade democrática. Por que na democracia a gente pode se considerar como iguais? Vamos ver. Fundamenta-se em quê? Numa norma estabelecida pela disciplina social. Norma estabelecida pela disciplina social está muito mais vinculado ao controle social, ao controle das ações, ao controle das condutas. Não é bem essa a ideia do texto, não é isso que a gente leu. A gente leu sobre, mesmo apesar das diferenças, todo mundo se ver como igual numa sociedade que tende a ser democrática, que quer ser democrática. Então a letra A, ela foge do tema da questão. Ela até faz sentido isoladamente, mas ela não responde ao que está sendo perguntado. Letra B. A pertença dos indivíduos à mesma categoria. Se na democracia todo mundo é visto como cidadão, nós somos iguais? Se o meu voto vale um voto igual ao voto da Xuxa, nós somos iguais? Nesse sentido? Sim. Então, politicamente, em termos de ser cidadão, apesar das diferenças de classe econômica, de gênero, de sexualidade, de raça, de religião, todo mundo participa, todo mundo pertence à mesma categoria, que é a categoria de cidadania. Letra B está tranquila por enquanto. Letra C. A ausência de constrangimentos de ordem pública. Mas aí a gente pode escambar numa sociedade completamente em desordem. Se não há ausência de constrangimento para um crime, por exemplo, ou para uma coisa que foi feita de maneira equivocada, que não era para ser feita, então passa a se liberar tudo, né? Não tem como. Então a letra C, ela foge demais do conteúdo da questão, do tema da questão. Tem que haver constrangimento de ordem pública, sobretudo quando é cometida uma ação que é criminosa. Tem que ser uma ação que vai ter uma punição, que vai ter um tipo de constrangimento. Então a letra C está errada. Letra D. A debilitação das esperanças... Nossa, isso aqui é muito exagerado, né? A debilitação das esperanças na condição humana. A gente perdeu as esperanças completamente na humanidade e é isso que nos torna iguais. Nós somos iguais em desesperança. Muito exagerado, né? Então a gente descarta também esse exagero aí. Letra E. A garantia da segurança das pessoas e valores sociais. É importante? É importante. Mas é isso que torna as pessoas iguais na mesma categoria? Não necessariamente. O que as torna iguais é que elas pertencem à mesma categoria, que são de cidadãos, que é de ser cidadão. A letra B, mais uma vez, nos ajuda aí a acertar outra questão de teoria política contemporânea. Então a gente fica com duas letras B na sequência. Vamos para a terceira. Terceira questão, questão grande, hein? Questão também de Enem,
Vamos ver com cuidado para a gente destacar as partes mais essenciais. No mundo árabe, ó, já te começa colocando um lugar no mundo, né? O mundo árabe, você já destaca aí no mundo árabe. Ele está te dando um contexto de lugar, de espaço. No mundo árabe, países governados há décadas por regimes políticos centralizadores, por ditaduras, contabilizam metade da população com menos de 30 anos. Dessa população jovem, 56%, mais da metade tem acesso à internet. Sentindo-se sem perspectivas de futuro e diante da estagnação da economia, estagnação é porque não está crescendo, esses jovens incubam vírus sedentos por modernidade e democracia. Isso aqui foi uma metáfora, tá? Só uma comparação. Não é que eles literalmente incubiram vírus, mas eles estão ali espalhando uma mensagem na internet, uma mensagem de modernidade e democracia nos países árabes. Em meados de dezembro, um tunisiano de 26 anos, vendedor de frutas, põe fogo no próprio corpo em protesto por trabalho, justiça e liberdade. Uma série de manifestações eclode na Tunísia e, como uma epidemia, o vírus libertário começa a se espalhar pelos países vizinhos, derrubando em seguida o presidente do Egito, na época, o Hosni Mubarak. Sites e redes sociais, grifa, sites e redes sociais, como o Facebook e o Twitter, ajudaram a mobilizar manifestantes do norte da África a ilhas do Golfo Pérsico. Ó, sites e redes sociais ajudaram a mobilizar manifestantes. Grife isso aí. Sites e redes sociais ajudaram a mobilizar manifestantes. Eu acho que a pergunta vai ser alguma coisa em relação à internet, à rede social. Quer ver? Vamos ver. Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, que fazem parte do que se chamou na época de Primavera Árabe, anota isso do ladinho, Primavera Árabe. O acesso a... Eu não te disse, cara, alguma coisa com a internet? Eu sabia. Eu olhei redes sociais, site, eu já sabia que era internet. Como é que a internet ajuda nesse processo do movimento político, né? Ia ser alguma pergunta assim. Vamos ler de novo. Considerando os movimentos políticos mencionados no texto, no Egito e na Tunísia, o acesso à internet permitiu o que aos jovens árabes? Considerando o que a gente leu no texto, o acesso à internet vai permitir, letra A, reforçar a atuação dos regimes políticos existentes. É verdade isso ou é o contrário? É o contrário. Tanto é que um presidente foi derrubado por causa dessas manifestações lá no Egito, o Hosni Mubarak. Então não estava reforçando, estava criticando, estava sendo o contrário. Letra A é o contrário do que a gente leu no texto. Não pode ser a letra A. Tomar conhecimento dos fatos sem se envolver. Pelo contrário, eles se envolveram, tanto é que eles fizeram manifestações. Manifestações que culminaram em mudanças do regime político daqueles locais. Então, falsa a letra B. É o contrário do que a gente leu também. Eles se mobilizaram, se manifestaram, eles não ficaram sem fazer nada. Letra C. Manter o distanciamento necessário à sua segurança. Nada a ver, aleatório também a letra C, né? Não tem absolutamente nada a ver com o que foi perguntado, nem aquilo que foi lido. Não tem nada a ver com manter segurança. Eles estavam lá participando, se mobilizando, se manifestando contra os regimes ditatoriais, os regimes centralizadores que existiam lá nesses locais. Disseminar vírus capazes de destruir programas do... Essa letra D, que a gente chama de opção distratora. Por isso que eu te falei que no texto, a ideia do vírus é uma ideia metafórica. Não é que eles estavam literalmente disseminando vírus de computador, gente. Por favor, né? Não vamos fazer essa leitura tão apressada, tão equivocada da questão. A letra D, muita gente talvez marcou na época, mas errou. Porque é opção distratora, não faz sentido. Ele não está falando literalmente de vírus de computador. Está falando no sentido da epidemia da liberdade, da modernidade, da democracia. Letra E. A internet ajudou os jovens a difundir ideais revolucionários. Ideias revolucionárias que mobilizaram a população. É verdade isso? Foram ideias revolucionárias? Foram. Mobilizaram a população? Mobilizou a população. Tanto é que culminou na saída do presidente do Egito, como diz o texto. Então aqui a gente só vai poder marcar a letra E, a única opção que tem alguma coisa a ver com a pergunta. E a letra E é a nossa opção correta. Vamos agora para a quarta e última questão dessa aula de teoria política contemporânea. Questão grande, hein? Questão que tem imagem, tem texto, tem vários elementos. Caiu na UEMA EAD. E quando caiu lá, caiu assim, ó. Caras pintadas. Destaca.
Já começa te dando o nome do movimento. Caras Pintadas. Foi o nome pelo qual ficaram conhecidas as mobilizações políticas, grifa, mobilizações políticas, lideradas por jovens estudantes brasileiros. Grifa também, jovens estudantes brasileiros. O que tu sabe até agora da questão? Que no Brasil, jovens se mobilizaram, estudantes, num movimento conhecido como Caras Pintadas. Desencadeadas no decorrer de 92. Agora tu sabe o ano. Tu sabe o que foi, aonde foi e o ano. 92, Brasil, jovens estudantes se manifestando contra o governo, com o objetivo de apoiar o impeachment, grifa, do então presidente do Brasil, Fernando Collor de Mello. Então aqui tem um contexto todo. A gente está falando de jovens estudantes do Brasil que em 92, para apoiar o impeachment do presidente, saíram às ruas com as caras pintadas. Daí o nome, Caras Pintadas. E aqui tem uma foto da época dos estudantes com as caras pintadas, exigindo ali o fora Collor, né? O impeachment do então presidente Fernando Collor, ok? Então a gente tem a imagem, tem um texto, tem todo o contexto aqui construído para a questão. E aí a pergunta: o movimento denominado de Caras Pintadas ocorreu em uma conjuntura nacional caracterizada pelo quê? Conjuntura é a época. No texto, ele te dá a época, 92. 92, década de 90, é o momento ali do início da redemocratização do país. O Brasil passou, durante 2 décadas, um regime de exceção, um regime militar, onde não havia eleição presidencial, onde não havia tanta liberdade para as pessoas se manifestarem politicamente também. E os anos 90 é o começo da reconstrução democrática do país. Depois de uma eleição direta, que ocorreu no final de 89, onde Collor foi eleito presidente. Mas em 92, ele já haveria de sofrer o impeachment ali na metade do seu mandato. Certo? Então vamos lá. Então essa conjuntura é caracterizada pelo quê? Letra A. Pelo regime democrático. É verdade, o Brasil já estava no regime democrático novamente, em que o poder é atribuído com base em eleições regulares e livres. Também está correto. Nas quais tem-se a disputa legal pelo poder, onde os candidatos, né, os partidos se colocam ali disputando o voto dos eleitores, com a tolerância e a diversidade de opiniões e a oposição política. Pelo menos é aquilo que a gente formalmente percebe, né? Mesmo que haja muita disputa, muita polarização, mas existem candidatos com ideias diferentes e que todos eles podem se candidatar e podem debater entre si essas ideias, concorrendo pelo gosto e o voto do eleitor. A letra A faz sentido. Letra B. O Brasil estava no processo de redemocratização. Não, o Brasil já estava na democracia de novo. Ele não estava se redemocratizando, ele estava consolidando um novo modelo democrático, que é a nova república, no qual as diversas reivindicações populares eram prontamente apoiadas pelas Forças Armadas. Elas já estavam fora do governo, no sentido propriamente do poder executivo, institucional. Então aqui não faz sentido algum com a conjuntura que a questão te aponta. Por isso que, às vezes, para fazer uma questão de sociologia, tu precisa de um conhecimento de história também, entendeu? Tu precisa saber do contexto, precisa saber o que estava acontecendo no Brasil nos anos 90 para entender o que os caras pintadas representam nesse contexto. Letra B a gente descarta também. Letra C. Complexo formado por instituições públicas comprometidas em manter a estrutura social construída nas décadas anteriores, pautada na distribuição igualitária de riqueza. Quando é que teve isso no Brasil, gente? Distribuição igualitária da riqueza produzida. A gente, historicamente, é um país muito desigual nessa distribuição de riquezas, de produção, então nem faz sentido. Nem é o Brasil aqui na letra C, né? Não faz sentido. Letra D. Sistema político que privilegiava a economia de mercado, regulada pelo Estado. Opa! Se é economia de mercado, não pode ser regulada pelo Estado. Não faz sentido, é contraditório. Letra D, descarta. Letra E. Controle estatal dos gastos públicos, que promoveu, por um lado, a soberania popular e, por outro, o poder das grandes corporações, além de levar à desregulamentação dos direitos trabalhistas. Também tem um monte de coisa jogada que não combina nada uma com a outra aí, né? Controle estatal de gasto público e desregulamentação de direito trabalhista são ideias bem contrárias, bem diferentes. A gente só pode marcar, então, mesmo a letra A, e a letra A é a nossa opção correta. E com isso a gente encerra mais uma videoaula de Sociologia. Espero que tenha sido boa e proveitosa para vocês e a gente deixa o encontro marcado para as próximas videoaulas.
Continue com a gente, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Fala galera, tudo bem? Aqui com vocês de novo, o professor Rafael Carlos de Sociologia da plataforma Gonçalves Dias, para a gente falar de mais um tema de Sociologia que é muito presente aí na prova dos vestibulares, tanto da UEMA quanto do Enem. E você está ligado que aqui é o preparatório UEMA-Enem, né? Então a gente está indo junto aí para fazer essas duas provas, ter um resultado bom, alcançar a aprovação no vestibular. E nessa aula de hoje a gente vai falar da teoria política moderna. Lembre-se que assuntos relacionados à política, como Estado, democracia, cidadania, direitos, são assuntos muito frequentes de aparecer nas provas de vestibular. A gente vai fazer hoje algumas questões sobre a teoria política moderna, dentro da sociologia e também pegando um gancho ali, de vez em quando, com a filosofia. Nessa primeira questão que eu trouxe, é uma questão do Enem, a gente vai ver como é que pode ser cobrado algo relacionado a isso, de teoria política moderna, no vestibular. Então acompanha comigo, vamos lá. A sociedade, como um sistema justo de cooperação social, consiste em uma das ideias familiares fundamentais, que dá estrutura e organização à justiça como equidade. Ó, presta atenção. Aqui tu vai grifar sociedade, sistema justo de cooperação social e também essa parte de equidade. Equidade não é a mesma coisa que igualdade. Ó, vou te dar um exemplo. Se tiver uma pessoa muito alta, uma pessoa menorzinha, baixinha, e eu dar uma cadeira de mesmo tamanho para as duas, pegar uma coisa que está lá em cima, lá no teto, eu vou estar tratando as duas de forma igual, mas não com equidade. Porque é claro que a pessoa mais alta vai se beneficiar. Agora, se eu colocar uma cadeira mais alta para a pessoa menor e uma cadeira mais baixa para a pessoa maior, aí eu vou estar tratando com equidade. Porque eu vou estar dando condições para as duas terem a mesma possibilidade de pegar o que está lá em cima, entendeu? Então, equidade não é o mesmo que igualdade. Presta atenção nesse detalhe. A cooperação social, destaca de novo, guia-se por regras e procedimentos apropriados para regular sua conduta. Guia-se por regras e procedimentos publicamente reconhecidos e aceitos por aqueles que cooperam como sendo apropriados para regular sua conduta. Aí você vai destacar isso aqui tudinho. A cooperação social até conduta. Esse trecho inteiro é um trecho decisivo para a gente acertar a pergunta lá embaixo. Vou repetir para ti. A cooperação social guia-se por regras e procedimentos, destaca isso. Publicamente reconhecidos, que as pessoas conhecem, né, e reconhecem, e são aceitos por aqueles que cooperam como sendo apropriados para regular sua conduta, seu comportamento, suas ações. Diz-se que a cooperação é justa porque seus termos são tais que todos os participantes podem razoavelmente aceitar, por isso que é justo, porque é possível de ser aceito, desde que todos os demais também o aceitem. Então a gente está falando de uma espécie ali de contrato, de um conjunto de regras, de procedimentos que as pessoas conhecem, legitimam e aceitam. Aceitam aquelas regras como forma de guiar o seu comportamento, as suas relações no cotidiano. Tem um termo que é utilizado em filosofia, que você sabe, que é o termo contrato social, né? O contrato social, que é trabalhado por autores lá do século XVII e XVIII, tem essa ideia de que a sociedade e o Estado, eles funcionam como se fosse um contrato social, onde os indivíduos reconhecem e aceitam as regras que existem para que isso adeque o comportamento e a conduta deles em sociedade. Então é uma leitura muito parecida com essa ideia. Fica com isso aí em mente. Vamos para a pergunta. No contexto do pensamento político, que a gente viu aqui sobre cooperação, sociedade, justiça, a ideia apresentada, grifa, a ideia apresentada, mostra-se consoante é quando está concordando. Então essa ideia que a gente leu no texto, ela concorda com o quê? Ela está consoante com o quê? Letra A, com o ideal republicano de governo. É muito específico a letra A, né? Porque está falando somente do ideal republicano. Mas pode ser que em governos ou regimes monárquicos também exista essa equidade e essa cooperação justa. Esse conjunto de regras, de procedimentos, existem outros modelos que não sejam apenas republicanos. Então a letra A já ficou pelo caminho, já não é mais. Letra B, a corrente tripartite de poderes.
Tripartite vem de tripartir. Tripartir é partir em 3 partes. Corrente tripartite é a ideia do poder executivo, legislativo e judiciário. A tripartição do poder. Quem fala disso é o Montesquieu, lá na filosofia moderna, né? Na filosofia política moderna. Agora aqui, o problema é que não se trata da estrutura do Estado. Se trata muito mais da ideia de cooperação social, de equidade, de regras, procedimentos que são aceitos pelos indivíduos. Não é a estrutura propriamente do poder que é o assunto. Então aqui é uma opção distratora, né? Ela tem a ver com o tema, mas ela não responde à pergunta. Letra C. Posicionamento crítico do socialismo. Só se reduziu muito também. Porque não está nem falando de socialismo ou de capitalismo, de sistema econômico, não tem nada a ver com isso. Isso é uma outra discussão. Então foge também do tema da questão. A letra C não é a nossa opção. Letra D. Legitimidade do absolutismo monárquico. É o mesmo problema da letra A. A letra A fala só de república, a letra D fala só de monarquia. Então sobrou o quê? A letra E, que provavelmente será a nossa alternativa correta. A letra E fala do entendimento do contratualismo moderno. Lembra que eu te falei? Contrato social. Essa ideia do texto que a gente leu é uma ideia de um contrato, de um pacto, de um acordo que existe entre os indivíduos vivendo em sociedade para que a gente condicione o nosso comportamento a determinadas regras. Daí a ideia do contrato. Por isso que a letra E vai responder corretamente a nossa pergunta. Vamos ver? Letra E é a nossa resposta da primeira questão. Vamos para a segunda questão agora. Vamos lá. A segunda questão começa já lá no passado, na Grécia Antiga, né? O conceito de povo, grifa, conceito de povo, abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Então, assim, na antiguidade grega, quem é povo é quem é cidadão, mas nem todo cidadão é parte da população. As mulheres, por exemplo, não eram cidadãs, nem os escravos, nem os menores de idade. Então existe uma parcela muito pequena da sociedade que lá na antiguidade, na Grécia, era cidadã. Assim é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo, destaca. O que é uma coisa restritiva? É aquilo que está restringindo, que diminui. Povo não é todo mundo. Povo são os homens nascidos em Atenas, livres, não são escravos, maiores de idade, né? Então existe um funil que vai reduzindo a quantidade de pessoas que fazem parte do povo no sentido de cidadania. Mesmo tendo isso em conta, mesmo a gente considerando isso, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos 4 e 5 a.C., é isso, 4 e 5 a.C., pode ser caracterizada fundamentalmente como direta. Então, assim, ó, vamos esquecer que tem um funil, que pouca gente é cidadã. A forma como eles participavam era uma forma mais efetiva do que a gente participa. Porque o que é a nossa democracia hoje? A gente basicamente escolhe os políticos que vão representar os interesses, anseios e necessidades da sociedade. Mas não é a gente que está lá, a gente só escolhe. A não ser que você seja um candidato, um político. Mas o cidadão comum, ele tem um papel que é um papel intermediário, né? É um papel de escolher quem vai para lá. Antigamente, os gregos, eles mesmos, como cidadãos, é que decidiam politicamente sobre o rumo da cidade. Então não existia a eleição como existe hoje. Existia a participação do cidadão na Assembleia. É como se todo cidadão fosse um vereador da sua cidade. É basicamente assim que funcionava a democracia antiga, direta, na Grécia Antiga, lá no período anterior à época de Cristo. Vamos para a pergunta. Naquele contexto, antiguidade clássica, tempos antes de Cristo, séculos antes de Cristo, a emergência aqui está no sentido de surgimento. Aquilo que está emergindo é aquilo que está surgindo, crescendo. A emergência do sistema de governo, a democracia, mencionada no excerto, que é um pequeno trecho, promoveu o quê? O que o surgimento da democracia vai promover lá na antiguidade? Letra A competição para escolha de representantes. Está errado. Porque a democracia antiga é uma democracia, o próprio texto fala, é uma democracia direta. Quando você elege representantes, a democracia não é mais direta, ela é representativa, ela é indireta. Não é você, cidadão, que participa diretamente da decisão pública, você escolhe quem vai fazer isso. Então o voto, a representatividade, é uma forma indireta de participação. Então a letra A tem a ver com a nossa democracia hoje, mas não com a democracia do texto. É uma opção distratora, está te distraindo a atenção.
Não é essa que a gente vai marcar. Campanha pela revitalização das oligarquias. A oligarquia é outra coisa. Democracia e oligarquia na Grécia Antiga são modelos diferentes de governo. A palavra oligarquia vem de oligo, que são poucos, e arquia, que é governo. É o governo comandado por poucas pessoas, por um grupo político restrito, que é o diferente de democracia, onde existe uma participação mais abrangente, mesmo que seja indireta, do cidadão, da população. Então aí também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Letra C. Estabelecimento de mandatos temporários. Mandato é o tempo de governo. Por exemplo, no Brasil, na nossa democracia, a maior parte dos mandatos é de 4 anos. Vereador, deputado, só senador que é de 8 anos, né? A única exceção. Mas assim, mandato é o tempo que a pessoa passa governando, ou então exercendo um cargo eletivo. Só que nessa época não tinha cargo eletivo. Tem um mandato temporário, mas não dentro dos limites da democracia representativa. Então, mais uma vez, é uma opção que tem a ver, mas não responde. Mas não é a melhor opção para a gente responder a pergunta. Declínio da sociedade civil organizada. Pelo contrário, existe uma organização melhor, ao longo do tempo, dessa sociedade civil a partir da democracia. Então, não é também a letra D. Sobra a letra E. A letra E fala de participação no exercício do poder. Sim. É uma participação restritiva? É restritiva. Mas pelo menos existe, naquele momento, uma participação mais direta, mais efetiva do cidadão nas decisões relacionadas à sua cidade, à sua polis. Daí vem o nome política. Política deriva de polis em grego, polis é cidade-estado. Letra E é a nossa opção correta, mais uma vez. Vamos para a terceira. E aí na terceira questão, te chama a atenção para um detalhe. A terceira questão traz 2 citações. Toda vez que você estiver fazendo o vestibular, que você encontrar a questão com 2 citações, texto 1, texto 2, saiba que essa questão ela é uma questão comparativa. É uma questão chamada de questão de intertextualidade. Você precisa destacar as principais palavras do primeiro texto com a do segundo para fazer a comparação no final. Então lembra disso. Texto 1. Não é sem razão que o ser humano procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que já estão unidos, ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens. Atenção. Você vai grifar conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamo de propriedade. Vida, liberdade e propriedade são os 3 direitos naturais do homem, segundo John Locke, que é o autor desse texto. Então você já destaca aqui vida, liberdade e propriedade e destaca o nome do Locke, que está citado aqui. Então você já vai lembrar que, segundo John Locke, todo ser humano tem 3 direitos naturais. Preservar sua vida, sua liberdade e a sua propriedade. Então a parte mais importante está no segundo tratado sobre o governo, né, do Locke, beleza. Destacamos a parte mais importante. Vida, liberdade e propriedade, a conservação disso é essencial, segundo o autor. Texto 2. Para que essas classes com interesse... Opa, aqui não fala mais de indivíduo. Aqui fala de classe. Já é outra coisa, já é um conceito, uma categoria coletiva. Para que essas classes, destaca. Com interesses econômicos em conflitos, destaca classe e destaca conflito. Se existe um conflito de classes, existe uma luta de classes. Conceito que vem da teoria de Karl Marx e Friedrich Engels. E a citação é de quem? Friedrich Engels. Então, ó, tá vendo como é importante tu conhecer os autores e as ideias? Que tu já leu o primeiro trecho, tu já lembra que essa teoria, que esse conceito é desse autor. Então a gente tem um texto de Locke, que defende o liberalismo, uma visão mais focada no indivíduo, e tu tem um texto do Engels, que é parceiro intelectual do Karl Marx, que defende uma ideia mais de coletividade, de classe social, e que usa o termo conflito ou luta de classes na sua análise. Isso é importante. Não destruam a si mesmas e a sociedade numa luta estéril. Surge a necessidade de um poder que, na aparência, esteja acima da sociedade. Eu te pergunto, que poder é esse que aparentemente está acima da sociedade? É o poder do Estado. O Estado, como instituição, demonstra isso que o Engels está explanando para nós, que atenue o conflito e mantenha-o dentro de limites da ordem. A importância do Estado é, sobretudo, a manutenção da ordem social. Então, a gente tem um texto que fala sobre direitos individuais, vida, liberdade, propriedade, liberalismo, e temos um texto que fala sobre conflito de classes e o Estado como uma estrutura mediadora dessa luta de classes, ok? Vamos para a pergunta.
Os textos expressam duas divisões, uma visão liberal e uma visão mais socialista, marxista, sobre a forma como os indivíduos se organizam socialmente. Tais visões apontam respectivamente para as concepções, então a gente vai marcar respectivamente o que Locke está dizendo e o que Engels está dizendo no texto 2. Respectivamente, Locke é liberal, está correto, em defesa da liberdade e da propriedade privada, ok? E Engels é uma relação conflituosa, conflito de classes, exemplificada pela luta de perfeito, letra A, eu acho que já pode até marcar. Mas vamos fazer o seguinte, para a gente não se afobar, vamos ler as outras opções. A letra A a gente deixa guardadinha, parece que vai ser a correta, mas pode ser que tenha alguma melhor que a letra A. Vamos para a letra B. Heterogênea. Heterogênea é o contrário de homogênea. Homogeneidade é a ideia de uma monofase, né, de uma fase única, de uma visão uniforme, e heterogeneidade é uma visão múltipla. Não tem muito sentido. Heterogênea não é necessariamente uma característica de visão política. Favorável à propriedade privada. Aqui até está certo, mas heterogênea. Consensual, sob o controle de classe com interesses comuns. Falso. Não é o consenso que está sendo destacado pelo Engels, é o conflito. Está bem aqui, ó. Para que essas classes com interesses em conflito. Consenso e conflito são coisas diferentes. Então aqui, consensual pode descartar, está errado. Igualitária, baseada na filantropia. Não tem nada a ver, né? Complementar, com objetivos comuns unindo classes. Não, aqui não tem a união de classe antagônica, tem um conflito entre elas. Classes com interesses econômicos em conflitos. Aí o Estado vai mediar esse conflito para que haja um mínimo de ordem. Essa é a ideia do Engels. Então a letra C também, ó, pode descartar. Letra D, é uma sociedade compulsória. O que é uma coisa compulsória? Obrigatória, né? Você está sendo obrigado a viver em sociedade, na qual as pessoas possuem papéis que se complementam. Não tem nada a ver a explicação com a característica. E a do Engels seria individualista, mas não pode ser, porque Engels fala de classe, e classe é um conceito coletivo, não é individualista. Então também está errado a letra D. Letra E, libertária. Não vai confundir libertária com liberal, pelo amor de Deus. Em defesa da razão humana. A explicação não faz sentido com a característica. Uma coisa libertária em defesa da razão humana, em defesa da razão humana seria racionalista, né? Já está errado aí. E a outra seria a contraditória, na qual vigora o estado de natureza. Não, o estado de natureza é um termo utilizado pelos contratualistas. O Engels não é contratualista. Ele é do socialismo científico, do comunismo. Então é uma outra vertente, nem é o que ele está dizendo no texto dele. Ele nem fala sobre isso, ele fala sobre Estado mesmo. Estado regulamentado pelas leis e tal. Então aqui a letra E também está falsa. A letra A, que desde o começo eu já te falei que provavelmente seria a correta, é a que vai ser a correta mesmo, olha lá. Letra A, liberal, teoria do Locke, em defesa da propriedade privada, da liberdade, e conflituosa, luta de classes, né, exemplificada pelo texto do Engels, e pelo próprio conceito de luta de classes também. Então aqui, tranquilo, letra A, vamos para a nossa última questão dessa aula de hoje, sobre teoria política moderna. Uma questão da Unesp, ó, trouxe diferente, tá? Só Enem e o EMA, trouxe agora de São Paulo. Lá na Unesp, recentemente, caiu uma questão que é assim, ó. Do nascimento do Estado moderno até a Revolução Francesa, ou seja, do século XVI até o fim do XVIII, a filosofia política foi obrigada a reformular grande parte de suas teses, devido às mudanças ocorridas naquele período, na modernidade. O que se buscou na modernidade iluminista foi fortalecer a filosofia em uma configuração contrária aos dogmas políticos que reforçavam a crença numa autoridade divina, beleza? O filósofo iluminista Montesquieu, o Barão de Montesquieu, autor do livro O Espírito das Leis, criticou o absolutismo e propôs o quê? Ó, vamos lá. Montesquieu é o cara que disse que somente o poder é capaz de controlar o poder, porque o poder corrompe o ser humano. Então você não pode dar o poder inteiro na mão de uma pessoa só, tipo um rei, por exemplo, porque fatalmente ele vai se corromper. E aí, para que esse poder seja melhor exercido, ele tem que ser dividido, tripartido. Daí que vem a ideia de tripartição do poder. Poder executivo, legislativo, judiciário. A divisão dos poderes executivo, letra A, de cara, pá! Acabei de falar o que era, já está na letra A. Vamos deixar aí. Letra B, restauração de critérios metafísicos para escolha de critério metafísico. Isso é uma discussão filosófica, né? Está fora da discussão política que está aqui na questão. Justificativa do despotismo em nome da paz. Ele não está justificando os déspotas. Ele está sendo contra o despotismo, contra esse poder absoluto na mão do rei. A obediência às leis costumeiras da origem feudal. Não tem nada a ver com o feudalismo. O feudalismo já passou há muito tempo.
Montesquieu está no século XVIII, o feudalismo acabou no século XV. Está fora de contexto, é anacrônica. Retirada do poder político do povo, pelo contrário, ele quer garantir que esse poder político seja exercido em favor do povo e a divisão dos poderes, na letra A, é a nossa única opção correta. E com isso a gente encerra mais uma aula de Sociologia. Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente já deixa o encontro marcado para as próximas videoaulas. É isso. Tchau, tchau. Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte. E a gente vai continuar a nossa revisão, tanto para o Enem quanto para o PAS da UEMA. Professor, não cai arte na UEMA. Toda vez eu escuto isso. Pois é, não cai arte com um conteúdo específico, mas o conteúdo que a gente está trabalhando, ele se divide em outras disciplinas, assim como o Enem. E no ano onde a gente tem um centenário da Semana de Arte Moderna, vocês acham realmente que não vai ser tocado nada disso na prova de literatura, produção textual ou alguma coisa do tipo? Então fica a dica aí, deixa a pulga atrás da orelha de vocês. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que pouco se trabalha em sala de aula, até porque às vezes é meio complicado, né? Quando você começa a questionar, arquitetura é arte? Aí eu volto lá na UEMA, que a arquitetura está no setor de engenharia, mas você tem um prédio aqui no Centro Histórico de São Luís, na Praia Grande, e o prédio é lindíssimo para conectar a arquitetura e os estudantes de arquitetura da UEMA com, literalmente, este processo maravilhoso que é a Praia Grande, que é um patrimônio tombado em nível nacional, em nível mundial, perdão. Em alguns lugares do país, a arquitetura é ensinada no curso, no setor de belas artes, em outras só da engenharia. Aí eu pergunto para vocês, arquitetura é arte? Ou quando uma obra arquitetônica vira uma obra de arte. Ou, por exemplo, Brasília, que tem menos do que 60, 70 anos de idade de existência a cidade e é patrimônio cultural da humanidade. Ou o centro histórico todo, que é composto, daqui de São Luís, que é composto por prédios, e você tem patrimônio cultural da humanidade. Aí, o que a gente faz sobre isso? Bom, vamos falar de valores da arquitetura. Quando você fala de arquitetura, você pode falar da arquitetura grega, romana, arquitetura renascentista, arquitetura gótica, e aí você tem vários vezes arquitetura oriental, que tem uma outra vibe, uma outra linguagem. Olha o que eu disse, uma outra linguagem. Quando a arquitetura vira, quando a arquitetura torna-se, quando a arquitetura passa a ser uma referência de um povo, quando essa arquitetura tem uma linguagem pontual e específica. No caso da arquitetura moderna, não confundir com a arquitetura contemporânea, em particular no Brasil. E a arquitetura moderna tem uma série de representantes, não só no país, mas no mundo inteiro. Já adiantando, Brasília tem como componente específico a arquitetura moderna. Como a gente sabe que uma obra de arquitetura moderna? As linhas são mais simples, os prédios são mais limpos, mais cleans, a forma ela tem de um prédio, lembra o outro, porque os elementos permitem espaços e vãos maiores, como é o caso das formas mais elementares que tem, por exemplo, em Brasília. Nesse caso, a arquitetura moderna tem alguns elementos bem pontuais. Formas mais angulares, formas mais geométricas, vidro, espaços muito amplos, associados diretamente com a função do objeto em si. Questão do Enem de 2011. Utilizadas desde a antiguidade, as colunas, elementos verticais de sustentação, foram sofrendo modificações e incorporando novos materiais com ampliação de possibilidades. Vou dar uma pausa bem aqui e falar das colunas. Aquelas colunas que eram utilizadas no templo grego, lembram disso? Colunas com capiteis de ordem dórica. Professor, eu lembro disso da aula de história e da aula de arte. Ordem jônica, ordem coríntia, que vocês assistiram nos animes dos Cavaleiros dos Zodíacos. Pois é, o templo de Atena, aquela inútil, eu falei mesmo, tô leve. Ainda que as clássicas colunas gregas sejam retomadas, notáveis inovações são percebidas, por exemplo, nas obras de Oscar Niemeyer. Se a gente for falar de arquitetura moderna no Brasil, não tem para onde correr, a não ser Oscar Niemeyer. Ele foi o único? Não. Mas ele é o mais reverenciado? Com certeza. O homem fez Brasília inteira. Não foi sozinho, mas o conceito de Brasília é dele. Em 1907. No desenho de Niemeyer das colunas, ele reestrutura, ressignifica, reconstrói o conceito de coluna. Nada só reto e paralelo, e ele tem formas
orgânicas. Brasília tem uma linguagem, olha o que eu estou falando, orgânica. Brasília é toda curva, os vãos de Brasília são muito grandes, até as ruas e esquinas de Brasília são completamente diferentes. Arquitetura moderna. Se a gente fosse falar em períodos temporais, a gente pode dizer que a arquitetura moderna é do início do século XX, 1920, mais ou menos 1910, que a gente sai da Art Nouveau, da Art Deco e entra na arquitetura moderna até meados de 1960. De 1970 para cá, a gente já tem o que a gente chama de arte contemporânea, né? No desenho de Oscar Niemeyer das colunas do Palácio da Alvorada, observa-se a seguinte situação. O traçado é simples, de amplas linhas curvas opostas, resultando em formas marcantes. Então, isso aqui é o que mais chama atenção. Aí volta uma aula que a gente trabalhou já na revisão. Construtivismo. Eu tenho um módulo e vou repetindo. À medida que eu repito esse módulo, eu crio um novo desenho para esse conceito moderno. Deu para entender? Ainda a arquitetura moderna brasileira. Cobogó. Eu vou repetir para fazer a datitologia. Eu sempre erro a palavra, perdão. Vou repetir para minha intérprete. Cobogó. Aqui em São Luís, algumas pessoas chamam de Combogó ou Cobongó. Muito se muda a palavra, mas originalmente a palavra é Cobogó. Essa palavra é uma invenção brasileira da arquitetura moderna brasileira, dada principalmente a utilização em locais onde o clima seja entre tropical e equatorial e às vezes temperado, o Brasil inteiro, né? Porque o Brasil tem climas absolutamente opostos. Aqui em São Luís, por exemplo, nosso clima é quente, úmido, quente o ano todo, só o ano todo, mas é muito ventilado. E aí o cobogó, ele não foi só usado só no sudeste do país, mas também no nordeste. Por quê? Porque ele é um elemento vazado. É uma estrutura geralmente feita de concreto, onde você tem áreas vazadas e pode fazer inúmeros desenhos. Aí na hora que você tem esse elemento que se compra em qualquer loja de materiais de arte de construção, o desenho feito para o cobogó, ele é assinado por artistas, por arquitetos, designers, entre outros, e aí você repete e cria um desenho gigantesco na fachada. É o que acontece com vários prédios, não só de Brasília, não só do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, mas também aqui de São Luís. Uma referência de um prédio desse é um hospital público daqui de São Luís chamado Hospital Carlos Macieira. Você pode puxar na internet e entender visualmente o que seria o cobogó, né? O cobogó, que é uma invenção brasileira, é um elemento construtivo pré-fabricado, quase não sai, né? Vazado, aquilo que eu falei para vocês, que proporciona ventilação natural aos ambientes. Mas ao mesmo tempo que proporciona ventilação, ele também causa a sensação de o que está do outro lado. Ele veda parcialmente a visão e cria a liberdade de iluminação e ventilação. Ou seja, é uma inovação tecnológica muito diferente para aquilo tudo daquele período. Hoje você compra em qualquer loja de materiais de construção, apesar de estar meio fora de moda. Nesse caso, meio fora de uso, porque a arquitetura contemporânea já cria uma nova estratégia. Foi criado em Pernambuco em 1929 e tornou-se um ícone da arquitetura moderna no Brasil. Um prédio com cobogó, e a gente pode dizer que o conjunto residencial Prefeito Mendes de Moraes, Pedregulho, que é apelidado gentilmente, né, em 1947, no Rio de Janeiro, é um exemplo de uso de cobogó. Mas eu coloquei esse aqui porque a gente já foi trabalhado em questões de vestibulares, só que não é um único. Quando você olhar pela cidade, pela sua cidade, ou aqui em São Luís, ou então até interiores do estado, você vai ver os cobogós eram utilizados até em banheiro para poder ter ventilação e iluminação. Arte popular brasileira, arte do inconsciente, arte contemporânea. Eu vou repetir o nome desse artista várias vezes. Perdão. Arthur Bispo do Rosário, ou somente lá na ponta, Bispo do Rosário. Bispo do Rosário, Bispo do Rosário. Ele já foi tratado várias vezes em questões de Enem e não é o único. Não sei se vocês prestaram atenção, eu coloquei arte popular brasileira, arte do inconsciente e arte contemporânea. Eles se encaixam nas três. O que é a arte popular brasileira? Quando a gente fala de arte popular americana, né, a arte pop de popular, como é tratado entre os americanos, ou a pop art é completamente diferente da arte popular brasileira. Há um pouco de xenofobia no conceito? Talvez sim, talvez sim. Por quê? Porque quando a gente fala de arte popular brasileira, geralmente costuma aceitar o fato de que esses artistas não têm formação acadêmica, não frequentaram uma escola de belas artes, como é o caso do
Bispo do Rosário. E normalmente a arte popular brasileira é associada ao termo de arte regional. Então, a gente pode dizer que só os artistas do eixo sudeste são artistas? Não, não é bem isso. A arte popular brasileira hoje tem um leque mais amplo. É um artista que não frequentou a Escola de Belas Artes, mas que principalmente ele parte para um processo autodidata e ele desenvolve seus próprios processos. Então ele pode ser do sudeste do país, do nordeste do país, do sul do país, do centro-oeste, assim por diante. Então a gente tem uma aula na plataforma Gonçalves Dias sobre arte popular brasileira. Então são artistas que alguns de vocês chamam de leigos ou autodidatas. O Bispo do Rosário é um artista popular brasileiro. O Bispo do Rosário trabalha no conceito da arte contemporânea. Já falamos sobre isso. Uma instalação, um objeto que tem uma função e que ganha outra, ready-made, já caiu várias vezes em obras de vestibular. Um objeto que não é pintura, não é escultura, é uma obra que mistura várias linguagens, arte contemporânea. Para o professor, por que ele é tão importante? Vamos lá. Manto da apresentação, já foi tratado no Enem, eu preciso dessas palavras, eu já falar, ele desfiava a roupa dele e bordava, tanto nos tecidos quanto no manto. Como assim? Os trabalhos de Bispo do Rosário, vamos ler o texto, diversificam-se entre justaposições de objetos e bordados. Nos primeiros, ele utiliza geralmente utensílios do cotidiano da colônia, canecas de alumínio, botões, colheres, madeiras de caixas de frutas, garrafas de plástico e calçados. Espera aí, eu falei colônia, o que é colônia? Eu vou botar entre aspas, vem aqui porque colônia é a forma como era pejorativamente chamado as clínicas para pacientes com doenças mentais, inclusive graves, que era o caso de Arthur, Bispo do Rosário. Ele perdeu, literalmente, por causa de uma série de problemas mentais, que ninguém tem exatidão do diagnóstico, o contato com a realidade. O contato dele com a realidade era a arte, ou seja, mesmo não sendo um artista que tenha frequentado uma escola de belas artes, ele se comunicava espiritualmente e transfigurava isso em objetos através da arte. Tanto é que eu estava comentando aqui no estúdio que o pessoal que trabalha com psicologia, terapia, tem um gancho chamado arte-terapia, que é justamente o processo de tratamento de uma pessoa através de manifestações artísticas. Voltando. Calçados e materiais comprados por ele ou pessoas amigas. Para os bordados, usa os tecidos disponíveis como lençóis, roupas e consegue fios desfiando o uniforme azul de interno. Prepara com seus trabalhos uma espécie de inventário de do mundo para o dia do juízo final. Então, aquele manto que eu comecei mostrando para vocês, mais o lençol, é justamente a visão dele, deste inventário, de quem estaria salvo no dia do juízo final. Né? Depois dessa pandemia, a gente começa a pensar se ele tinha razão ou não. Nesse dia, se apresentaria a Deus com um manto especial, este manto, olha ele vestido com manto, como representante dos homens e das coisas existentes. E o texto continua. O manto bordado traz o nome de pessoas conhecidas para não se esquecer de interceder junto a Deus por elas. Bispo também faz estandartes, apresentando para vocês os estandartes, fardões, faixas de mis, fichários, entre outros quais ele borda desenhos, nomes de pessoas e lugares, frases com respeito a notícias do jornal ou episódios bíblicos, porque tem um conceito religioso muito forte, já que a religiosidade brasileira é muito presente na arte popular brasileira. Né? Reunindo-se em uma espécie de cartografia. A criação das peças, para ele, é uma tarefa imposta por vozes, né? Não vou chamar de doido, porque alguns de vocês escutam normalmente, né? E parem de ir aqui no estúdio, tarefa imposta por vozes que dizia ouvir. Então não vamos julgar. Arthur, Bispo do Rosário, que morreu em 1989, ou seja, recentemente, é um artista diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Construiu uma obra extensa, utilizando materiais variados dentro da instituição psiquiátrica que viveu por décadas. A partir daí, a gente pode afirmar que o trabalho desse artista impõe uma revisão dos preceitos com que geralmente pensamos e apreciamos a arte, fazendo mesmo questionar os limites de sua definição. E aí entra o que eu costumo dizer em todas as aulas.
Não faça a pergunta, isto é arte? Faça a pergunta, o que eu estou querendo e não estou conseguindo ver? Ou, né, alguém pode me explicar o contexto do que eu estou vendo? Você não pode julgar se uma coisa é arte ou não, se o conceito é muito maior. Estou falando de uma pessoa que tinha problemas psiquiátricos e que a obra dele é legitimada no mundo inteiro, não só no Brasil. Fora o fato de que ele já caiu no Enem muitas vezes. Lembra que eu falei sobre a arte popular brasileira? Eu vou começar com Mestre Vitalino. Atenção a esse nome. É outro nomezinho querido do Enem e é um dos poucos artistas da arte popular brasileira que vocês já viram esculturas semelhantes a dele em feirinhas de artesanato, no Nordeste em particular, e o homem só expôs no Louvre, em Paris. Desculpa aí, gente, né? Por quê? Porque quando a gente olha uma obra dessa numa feira de artesanato, você tem a sensação de que é fácil fazer, mas não é. Deixar claro que é o hábito de subvalorização, porque é nordestina, porque parece de alguém que veio simploriamente, porque a origem do Mestre Vitalino é muito simplória, e aí você tira literalmente a capacidade de produção que esse artista tem em grandiosidade que a gente não consegue perceber. Eu chamo isso de complexo de vira-lata. Acontece muito aqui em São Luís. Há uma hiper-sub, eu sei que está sendo exagerado, desculpa o pessoal de português, né? Hiper-subvalorização do produto local. Ah, mas é daqui, se fosse de fora eu pagaria mais caro, como se alguém de fora, né, tivesse uma capacidade maior ou menor do que alguém daqui, da região. É estranho isso? Pois é assim que algumas pessoas veem a arte popular brasileira. Ah, é pitoresco, né, com um tom de ironia, óbvio. Né? Ah, é bem característico do Nordeste, por isso que eu falei que há um tanto de xenofobia quando você classifica a arte popular brasileira, principalmente porque elas são encontradas em feiras de artesanato, produzidas por esses artistas que alguns deles mal têm, em alguns casos, a formação do ensino fundamental, né, quiçá o ensino acadêmico. O trabalho do artista Mestre Vitalino ilustra uma situação comum em algumas regiões do país. Deixar claro que aquela religiosidade que eu falei, ela é muito presente na arte popular brasileira, principalmente no Nordeste e nos interiores. Mestre Vitalino, ao abordar esse tipo de representação, ele fala do cotidiano do Nordeste, em particular, é considerado patrimônio material nordestino por causa dos objetos. Quando você olha, você não sabe nem de onde é, de que estado, mas você sabe que é nordestino, que é a cara da gente. Inclusive com similaridades aqui no Maranhão, né, em várias áreas do Maranhão. Alguns de vocês já devem ter visto, não é dele. Aquela estátua da mulher negra na janela, que é só o busto, que eles chamam de namoradeira, que é mais ou menos a fofoqueira que a gente tem no bairro. Mas, ou ela tá, né, a mulher está esperando o namorado, aquela visão bem utópica, eles estão se acabando de rir aqui. Bom, quando a gente fala de arte popular brasileira, a gente não pode deixar de falar da Feira de Caruaru. Faz gosto a gente ver de tudo que há no mundo nela tem para vender na Feira de Caruaru. A Feira de Caruaru, que não foi só a referência cultural, mas é patrimônio também, e já foi trabalhado nas músicas de Luiz Gonzaga, no Baião de abertura, foi escrita no livro de registro de lugares, em 2006, tornando-se parte do patrimônio imaterial brasileiro. Espaço de socialização, de permanente construção de identidades e de exposição de criatividade popular. A feira é considerada um lugar de referência viva da história e da cultura do agreste pernambucano e, de modo mais geral, da cultura nordestina. A partir desse conceito, a gente vai analisar, né, os produtos e expressões artísticas tradicionais deste lugar de fazer memória. Antes de a gente falar sobre a questão, vamos falar de uma coisa que é muito trabalhada no Enem: patrimônio material e patrimônio imaterial. Cultura não é arte. A arte faz parte do processo da cultura de um povo, é um bem material. Então, quando a gente fala de processo cultural, você está falando de arte, de manifestações esportivas, manifestações religiosas, bebidas, alimentos, comidas típicas, a forma de falar. Se tem uma coisa mais cultural do que a gente aqui em São Luís falar, expressões maranhenses, ocasionalmente eu venho com camisetas com elas e não sou o único, ou a gente mesmo usa, né, o que é uma pessoa dizer para outro maranhense, eu tô, é tu, e ainda faz uma cantiga na hora de falar. Tem toda uma significação. Não, minha irmã, não. Entre outras coisas. Isso faz parte do nosso processo cultural. A Feira de Caruaru, ela foi tombada como patrimônio imaterial. O que é o patrimônio imaterial? É o local
São os objetos que, nesse caso, por exemplo, do Mestre Vitalino, além de ser uma pequena obra de arte de modelagem em barro, ele também é uma contação do processo cultural e social do Nordeste, mas é um objeto material, físico. A obra de Mestre Vitalino é patrimônio material. O Centro Histórico de São Luís, a Praia Grande, é patrimônio material, físico. Já um conceito, uma ideia, um valor, uma comida, né, uma dança, como é o caso da nossa manifestação mais importante maranhense, que é o Bumbo Meu Boi, é patrimônio imaterial, e no caso da gente, eu só adoro falar isso, da humanidade, né? A representação é, as figuras e conjuntos esculpidos em barro, inspirados na ideia de Mestre Vitalino, são o lugar de memória. O objeto é material e imaterial. Então fiquem pensando sobre isso, e aí eu vou deixar vocês com mais informações na próxima aula. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço, fui! Olá, gente. Professor Marcos Dominici, professor de arte. E a gente vai continuar nossa aula e revisão sobre Semana de Arte Moderna. Prestem bem atenção que a gente vai falar sobre um assunto que é extremamente importante no Enem desse ano. E também no vestibular da UEMA. Por quê? Ah, não cai arte na UEMA. Semana de Arte Moderna não cai só na UEMA, cai na UEMA, no Enem, em todas as faculdades do país, porque nós estamos fazendo 100 anos de Semana de Arte Moderna. 100 anos que deu o boom do modernismo brasileiro. Pois é, então atentem sobre isso, porque não está descrito nos conteúdos programáticos da UEMA, mas não quer dizer que isso não vai cair na UEMA. Semana de Arte Moderna. Vamos fazer uma comparação, porque essa questão já foi trabalhada em alguns vestibulares. La Pietà, de Michelangelo, o mesmo do Renascimento, o mesmo que dá o nome às tartarugas ninjas, antes que algum de vocês faça uma piadinha dessas ordinária, e La Pietà, de um pintor jovem que participou da Semana de Arte Moderna, na época, no caso, chamado Vicente do Rego Monteiro. Vicente do Rego Monteiro. Professor, agora que eu prestei atenção, é a mesma obra? Então, por causa disso que a gente tem que ter essa noção de referências. O que são noção de referência? Quando você assiste, por exemplo, uma série na Netflix ou em qualquer outra plataforma de séries e filmes e não consegue fazer referências. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente já fez uma aula de revisão sobre surrealismo. Nós temos aula sobre surrealismo na plataforma Gonçalves Dias. Corre lá e pesquisa, né? Mas o interessante é que algumas pessoas não conseguem fazer a referência que as máscaras utilizadas pelos personagens da série La Casa de Papel, né, são as máscaras inspiradas no rosto do pai do surrealismo, Salvador Dalí. Oh, pois é, a referência é o quadro de Vicente do Rego Monteiro, é uma releitura, uma obra baseada na estátua de Michelangelo, ou renascentista, porque temos outros Michelangelo. Semana de Arte Moderna. Vamos começar com essa de 2011. Observando as imagens anteriores, e eu só consigo fazer esta observação, essa leitura de imagens, e quando eu falo de leitura de imagens, nós temos acho que umas 6 aulas só esmiuçando, esmigalhando leitura de imagens. Observando as imagens anteriores, nota-se que Vicente do Rego Monteiro, modernista, foi um dos pintores cujas telas foram expostas durante a Semana de Arte Moderna. Tal como Michelangelo, ele se inspirou em temas bíblicos, com um estilo peculiar. Quando eu falo estilo peculiar, ele deu formatos mais geométricos, figuras mais rechonchudas, mas ao mesmo tempo uma noção geométrica, uma noção cubista brasileira de uma nova visão, uma nova releitura desse tema religioso que é a Pietà, Cristo no colo da Virgem Maria. Então, considerando as obras apresentadas, o artista brasileiro estava preocupado em ter personagens com traços cubistas em vez de traços europeus. Atenção a isso, que isso é um dos pontos mais importantes da Semana de Arte Moderna. Você utilizar a cara do Brasil e não a cara da Europa, mas utilizar a forma como os europeus trataram isso. Então, a Semana de Arte Moderna tem inspiração nas vanguardas europeias, cubismo, fauvismo, expressionismo, futurismo, sim, mas as representações são de figuras e temas brasileiros.
Semana de Arte Moderna, FGV São Paulo, observe o quadro Estrada de Ferro, Central do Brasil, de 1924, de Tarsila do Amaral. Na obra, pode-se reconhecer algumas características do modernismo brasileiro. Tarsila do Amaral. Perdão. Tarsila do Amaral não esteve no Brasil durante a Semana de Arte Moderna. Tarsila do Amaral não expôs nenhuma obra durante a Semana de Arte Moderna. Tarsila do Amaral nem pisou em São Paulo durante a Semana de Arte Moderna. Ela só chega ao Brasil anos depois. Mas, mesmo assim, Tarsila do Amaral é considerada uma das figuras, ou a figura do modernismo brasileiro, como mais importante, porque ela cria o estilo antropofágico. Lembra do quadro do Pezão? O abaporu? Abaporu é uma palavra indígena que significa antropófago ou antropofágico. Antropófago é aquele que come a carne humana do outro para absorver as características do seu oponente numa guerra ou num aspecto religioso. O antropofagismo, conceito desenvolvido por Oswald de Andrade para a obra da Tarsila do Amaral, que criava esse conceito de absorver as vanguardas europeias, comer, mastigar, deglutir e depois vomitá-las, mas dá uma característica brasileira. Nesse caso aqui, a gente chama de fase ao Brasil. Por quê? Porque as cores são mais alegres, bem brasileiras, os temas são mais tropicais, bem brasileiros, com uma visão cubista, europeia, com uma cara de festa, religião e alegria, que é a forma como foi vendida e até hoje é vendido no Brasil. Se vocês querem ter uma noção, assista uma animação chamada Rio, ou Rio, como os americanos fazem. A própria favela é tão animadinha que você não consegue perceber que existem problemas sociais. É favela exportação, né, para gringo olhar, e é mais ou menos isso que a Tarsila faz na obra dela. Então a gente pode dizer que há uma busca por temas e fontes nacionais, contraste de paisagens rurais e dos aspectos urbanos. Isso eu estou falando do início do século XX. Ainda temos uma referência muito grande nesses últimos 100 anos, nós estamos fazendo 100 anos de arte moderna, no Brasil mudanças. Presença da igreja, estrada de ferro, representando o atraso e o progresso do Brasil. Para quem não conseguiu ver, a igreja lá em cima, a estrada de ferro, e a estrada de ferro para o Brasil é um avanço gigantesco, porque algumas cidades cresceram, inclusive no estado do Maranhão, alguns interiores tiveram um boom de desenvolvimento com o advento da estrada de ferro, né? Tanto é que ainda existem planos de fazer uma estrada de ferro chamada de Norte-Sul, que liga o norte do país numa ferrovia até o sul do país. Isso ainda está em papel há décadas, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos. Bom, estava comentando aqui no estúdio que meu estado de choque no último mês de julho foi muito grande, né? De alegria e emoção ao estar perto do quadro original do Cândido Portinari. Dos dois, no caso. Retirantes, e do lado dele tem um quadro chamado Criança Morta, que tem a mesma linguagem, né? A minha intérprete linda e maravilhosa, ela comentou que lembra muito Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto. E essa obra da literatura brasileira, que é uma poesia sobre morte do Severino, metáfora do homem nordestino, ela também faz menção a um amigo pessoal do Portinari chamado Graciliano Ramos. Pois é, gente, aquele, né, como é que é o nome da obra? Eu não lembro. Pois é, para quem não lembra, a Cachorra-Baleia, Os Retirantes, né, Em Vidas Secas, elas fazem referência direta à obra do Portinari. Portinari é modernista? Sim. Portinari esteve na Semana de Arte Moderna? Não. Na prática, ele pode ser considerado como pós-modernista. Quando aconteceu a Semana de Arte Moderna, ele já estava na escola, entrando na Escola de Belas Artes, 18, 19 anos. Então, ele só vai participar desse panorama moderno brasileiro já na fase adulta e tem uma produção muito grande. Inclusive, tem exposições imersivas atualmente de Portinari, tanto em São Paulo quanto no Rio, entre outras referências do modernismo brasileiro. Um artista ítalo brasileiro chamado Alfredo Volpi também está em alta, preste atenção nisso. Observe a figura em questão e respondam, com base nos conhecimentos, essas afirmativas. Primeira, em Os Retirantes, observa-se uma perspectiva ideológica que traduz a formação artística e estética de Portinari, principalmente nas obras de cunho social. Voltando para quem não entendeu, pessoas magras, esqueletéticas, quase cadavéricas, cadáveres, saindo da fome e da seca do Nordeste. E nós estamos com um quadro de gente passando fome, inclusive no jornal de hoje, a quantidade de pessoas morando na rua, no estado, na cidade de São Paulo,
a capital, aumentou gigantescamente. Então, o quadro de Portinari torna-se, mais do que nunca, um quadro atual. A série Os Retirantes de Portinari, da qual a obra Os Retirantes faz parte, são vários, apresenta dramaticidade ao expressar a tragédia e o sofrimento humano, revelando assim o caráter da denúncia. Gente, eu sou da geração, tem mais duas pessoas aqui no estúdio da mesma geração, que a gente assistia todos os dias no jornal o Cid Moreira dizendo: morreram tantas crianças de fome no Nordeste. A seca no Nordeste matou tantas crianças. As pessoas estão passando fome no Nordeste. Ou seja, isso não é um quadro, isso não é um fato aleatório. A gente vivenciava isso todos os dias à noite no Jornal da Noite. Era diário. E aí, eu estou falando de um quadro que foi feito em 1944. Eu via isso em 1980, 90, 2000, e a gente volta novamente a um ciclo bem lamentável. A maneira como são trabalhados os elementos formais, ponto, linha, forma, desenho, e a gente já falou sobre isso na aula de análise, principalmente no tratamento da figura humana, remete à estética neoclássica presente no Brasil desde a missão artística francesa. Bom, o neoclassicismo da Europa diz que você tem que melhorar o que a natureza fez ou reproduzir. Bom, esse quadro pode ser qualquer coisa, menos uma visão melhorada ou uma visão bela de alguém que passou fome. Até o nome do quadro já te deixa angustiado. E um outro quadro que faz parte, toda vez que eu olho, meus olhos enchem de lágrimas, chama Criança Morta. Pesquisem aí, vocês vão entender. Gente, a criança está morta porque ela morreu de fome. O pai e a mãe não tinham comida, não tinham o que dar para essa criança. A obra Os Retirantes está inserida em um período do modernismo em que este vive de uma nova síntese, cujos elementos considerados são, entre outros, o nacionalismo e a arte social. Arte social. Muralismo. O grafite é arte urbana, é arte contemporânea, faz parte do hip hop, mas é uma arte social. O rap é uma arte social. O street dance, que também é do movimento, assim como o rap do movimento hip hop, são formas de arte social. Existem cursos, movimentos, ONGs, com instituições educativas de arte, com ONGs, para melhorar a qualidade de vida e resgatar uma série de crianças em relação à violência doméstica, tráfico, violência, etc, etc. O que é arte social? O Portinari, ele é um dos mais conhecidos no mundo inteiro por causa dos seus murais com aspectos sociais. O próprio quadro Os Retirantes é um reflexo, literalmente, dessa fome e desse descaso durante décadas dos governos, né, dos líderes do governo e de políticas públicas no país. Então a gente pode dizer que a 1, a 2 e a 4 estão corretas. A única que não está correta é justamente a 3, por quê? Porque não é uma estética neoclássica, é uma estética moderna. Por que é moderna, professor? Porque ninguém, no neoclassicismo, no academicismo brasileiro, que é justamente o neoclassicismo ensinado na Academia de Belas Artes no país, ia pintar uma figura grotesca que pareça um cadáver, que pareça feia, para que as pessoas ricas não quisessem comprar. E o quadro, ele mostra justamente o inverso, são caricaturas da fome, caricaturas da miséria, entre outras coisas. Semana de Arte Moderna, né? A Estudante, de Anita Malfatti. É um autorretrato. E aí, ao mesmo tempo que ela se expressa com cores muito alegres e brasileiras, há um olhar de tristeza e muita gente talvez tenha reafirmado que a Anita Malfatti, que morreu na miséria, que ganhou uma bolsa de estudos para a Alemanha, que estudou expressionismo, que teve a oportunidade de ser artista, foi literalmente massacrada, inclusive Monteiro Lobato, nos jornais, na crítica da obra dele, e deve ter entrado num processo natural de depressão, né? Até porque ela era a parte pobre andando com uma série de pessoas ricas, Anitta, Tarsila, Oswald, o Mário de Andrade, que era remediado, entre outras situações. De qualquer forma, a gente pode dizer que após a estudar na Europa, a Anita Malfatti, uma das figuras mais importantes da Semana de Arte Moderna, retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional no início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, eu estou falando de Europa no início do século XX, a Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, a Anita Malfatti e outros modernistas buscaram libertar a arte brasileira
das normas acadêmicas europeias, valorizando cores, originalidades e temas nacionais. Quando Monteiro Lobato olhou a obra dela, disse que era um rascunho mal feito, uma brincadeira de europeus, feito por uma brasileira que não tinha o que fazer da vida. E vou piorar a situação, vou apimentar. Ele disse que faria críticas a ela, mesmo sendo mulher, olha aí, né, deixar bem claro para as meninas, para jogar, joguei e saí correndo, inclusive minha intérprete, que deve estar comendo com raiva, né, joguei e saí, mesmo sendo mulher, farei críticas a ela. Né? Pesado? Né, deixa quieto. Ainda Semana de Arte Moderna, chegamos a um dos quadros mais lindos que eu acho. Professor, mais lindo, com esse peito caído, esse beiço enorme, pois é. Essa é a visão da Negra, de Tarsila do Amaral, de 1923, de uma mulher considerada bela, que até então demorou décadas, e ainda esta mulher preta, que passa por um processo de resgate de autoestima para entender-se como mulher bela. A Tarsila do Amaral, uma mulher branca, rica, né, vinda de família nobre, consegue fazer isso e cria, obviamente, polêmica, porque o padrão de beleza não é uma mulher da Europa. Não é uma mulher com corpo europeu, com a cor de pele europeia, ou traços eurocêntricos. Então, nesse caso, este quadro, ele vai mais além. Não é só uma mulher preta, desnuda, né, com um beiço grande. É a visão dela, mas também é um grande passo da época que a gente está falando, 1923, que ela vê o corpo da mulher preta, o corpo da mulher negra como padrão de beleza. E é lógico, depois disso, o samba e de Cavalcante, que é uma outra figura também da Semana de Arte Moderna, começa a representar o corpo da mulher preta com padrão de beleza, só que aí entra um quesito de sexualização. Até recentemente nós tínhamos a, abre aspas, mulata, ou termo pejorativo e racista, de uma determinada emissora, que ela praticamente estava nua, uma mulher lindíssima, e que ninguém conseguia entender que às 8 da noite, nos lares brasileiros, tinha uma mulher preta, lindíssima, maravilhosa, dançando nua nas TVs brasileiras. Então, né? Sobre a Semana de Arte Moderna, a gente pode dizer que estava relacionado a uma visão mais ampla de nacionalização das formas de expressão cultural, inclusive da pintura. Aí eu vou quebrar uma série de paradigmas. Por quê? Eles tinham consciência do que estavam fazendo em 1923? Um pouco. Era uma visão elitizada? Extremamente. Isso mudou a cara do país ao longo do tempo? Foi lento, gradativo, e a gente está em 2022, 100 anos depois, discutindo crítica e conscientemente sobre cada obra e a importância dessas obras 100 anos atrás. Semana de Arte Moderna. Na década de 1920, anos pioneiros do modernismo, artistas como Brecheret, de Cavalcante, Tarsila do Amaral, repetindo, perdão, Tarsila do Amaral não esteve na Semana de Arte Moderna. Tarsila do Amaral não tem uma obra sequer durante os dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Mas Tarsila do Amaral é modernista. Tarsila do Amaral é uma das figuras mais importantes do modernismo brasileiro. Tarsila do Amaral expressaram em suas obras visão de mundo daquele período. Observando as obras a seguir, respectivamente de Brecheret, de Cavalcante e Tarsila, a gente pode dizer que os conteúdos, bom, agora entra o que incomodava tanto os conservadores daquele período. O que incomoda tanto os conservadores atualmente é você conseguir perceber numa coisa que parece meio inútil para algumas pessoas, valores extremamente conscientes, valores críticos e analogias. Onde é que entra o caráter inovador desse modernismo brasileiro? Eu vou dar liberdade para que você seja crítico, eu vou te dar liberdade para que você pense literalmente fora da caixinha. Obra 1, Vitória, do Brecheret. Obra 2, Samba, do Di Cavalcante. Obra 3, A Feira, de Tarsila do Amaral. Obra 1, A Vitória, uma figura feminina, nua e que representa a vitória. Num período de 1922 para 2022, onde a mulher expressar-se livremente utilizando o próprio corpo, né? Já viram essa frase? Meu corpo, minhas regras. Bom, nós estamos em 1922, a luta começa em nós estamos em 2022, a luta começa em 1922, 100 anos depois a gente continua na mesma discussão. Talvez hoje a gente só tenha consciência, então quando ele fala de vitória e coloca um corpo de uma mulher nua,
Será que ele pensou o que ia acontecer daqui a 100 anos? E aí eu coloco a situação. Será que elas obtiveram vitória? Um homem, quando coloca uma nude, ele é ovacionado, né, pela sua masculinidade. A mulher vira prostituta, é isso? Deixar para vocês, joguei e fui embora. Samba. Uma mulher negra, outra mulher preta, várias pessoas pretas na obra, o samba, tal, tudinho, são padrões de belezas brasileiros, gente com a cara da gente. Novelas que você já assiste, hoje em dia que não tem aquelas caras de gente muito bonitinha, já tem muito preto, já tem muita gente mestiça, já tem índio, já tem gente com cara de povo, já tem produções que falam a nossa linguagem. O samba, lamentavelmente a obra foi perdida no incêndio, ele é uma representação inicial do Brasil daquela época. E a feira, que é essa visão bem brasileira de Tarsila do Amaral, representam, respectivamente, potência e força, malícia e sensualidade, brasilidade e imaginário popular. Potência e força, Vitória. Malícia e sensualidade, samba, que é uma sequência de obras de Cavalcante. E Feira 2, brasilidade e imaginário popular, leve em consideração que eu falei numa aula sobre arte popular brasileira, e aí pensem bastante sobre isso. Professor Marcos Dominici, professor de arte. Um abraço, fui! Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michele. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Eu sou a professora Michele. Sejam muito bem-vindos a mais um aulão do curso preparatório do PAIS-OEMA e do Enem. Pessoal, hoje nós vamos falar de um conteúdo muito comum no PAIS-OEMA. Interessante que eles colocam isso na lista de conteúdos deles no edital dos processos seletivos e acaba contribuindo também para o Enem, porque são alguns elementos da nossa língua, do idioma que nós estudamos, que ajudam na questão do sentido, na questão das análises de vocabulário. Então, os recursos são synonyms, antonyms and homophone words, tipos de palavras que são sinônimos, antônimos ou palavras homófonas. Tá? O que são esses elementos? Essas características dizem respeito a quê? Synonyms são palavras que têm sentido idêntico ou sentido parecido. Palavras diferentes que você usa no seu cotidiano, no seu processo de comunicação. Então, por exemplo, se a gente pensar nas conjunções, vamos lembrar, vocês devem sempre ouvir a professora de redação colocar. Contudo, todavia, no entanto, são conjunções adversativas que expressam a mesma ideia. Então, elas são sinônimos, têm sentido parecido. O antônimo é justamente o contrário. São palavras que têm sentidos opostos, palavras que se contrapõem uma à outra. Tá? E o caso das palavras homófonas é um recurso interessante que eu observei recentemente em uma prova do PAIS-OEMA. O que são as homófonas? São palavras que têm o mesmo som, mas têm grafias e sentidos diferentes. É lógico que a questão fonética não é tão relevante, não é tão importante para você, porque você vai estar fazendo uma prova escrita. Mas, de toda forma, nós vamos analisar e eu vou mostrar para vocês a existência desse recurso, ok? Nós vamos começar analisando uma questão que traz um pouco dessa ideia do sentido, da semântica, que é uma palavra polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? É uma palavra que tem mais de um sentido, que dependendo do contexto que ela está inserida, ela pode ter um significado diferente. Ela tanto pode ter uma gramática diferente, uma classe morfológica diferente, então ao invés de agir como substantivo, ela é um adjetivo ou um verbo, ou nós podemos ter a ideia de sentido distinto. Bom, então vamos começar por essa questão que é do Enem. Você tem uma imagem que traz para você uma simbologia, você consegue fazer uma interpretação de uma pessoa que está agindo ou está representada como um mendigo, uma pessoa, um pedinte, tá? E ele tá, isso é o que você imagina pela imagem. Ele está segurando um cartaz, esse cartaz diz o seguinte: Keep your coins, I want change.
Tá? Então, nós vamos analisar esse significado, o significado dessas palavras. Mas vamos ver o que o enunciado está pedindo, para a gente poder fazer a nossa interpretação. Banksy é um grafiteiro famoso. Tá? Então, primeiro ele situa para você sobre o artista que produziu aquilo ali. Na obra pintada em um muro da cidade de Claremont, que fica na Califórnia, em 2007, ele fez o uso de um trocadilho com a palavra change, o que caracteriza seu grafite como um protesto contra a. Então, olha quanta informação esse enunciado trouxe para a gente. Falou do artista, falou sobre a questão da produção dele, ele fez essa imagem, ele fez essa pintura no muro e ele usa essa imagem como uma forma de protestar, de ir contra alguma coisa. E o foco da sua análise é na palavra change. Essa palavrinha é a palavra que nós vamos analisar. O que significa change? Change significa troco, pode ser o troco, tá? Então, olha a brincadeira que ele faz para a gente analisar esse trocadilho. Você tem um muro, essa pessoa que faz a referência a um mendigo foi pintada nesse muro, só que a imagem que ele está segurando, ele usa um sentido pelo seguinte, ó. O que a gente imagina quando a gente pensa no mendigo? O mendigo quer dinheiro, ele quer uma ajuda. Esse coins aqui é a moeda. Então ele diz, keep your coins, fica com as suas moedas. E aí essa ideia do change como troco é substituído pelo sentido de mudança. Change em inglês pode significar troco, então a expressão keep your change, fica com o troco, é uma expressão que você pode usar, mas aqui ele está representando um direito. Lembra que a imagem, que a pintura dele é um protesto. Tá? Então ele diz, I want change, eu quero mudança, eu quero mudar. Então, aqui ele não está falando de change como trocado, ele está falando de change como mudança. E como nós falamos do grafite, da imagem como um protesto, o protesto dele é contra a condição de vida de pessoas na miséria, tá bom? Então, ele está protestando contra essa situação das pessoas não terem onde morar, das pessoas não terem o que comer, certo? Então, a gente observa essa crítica, esse protesto em relação a essa situação. Tá bom? O trocadilho é, o que é a polissemia? A palavra change pode significar troco, pode significar o trocado, mas ela também pode representar a mudança ou o verbo mudar, tá? Então, é nesse sentido que a gente fala da polissemia. Mais uma questão, e agora nós vamos falar sobre 5 ways pets can improve your health. 5 formas que os pets, ou seja, os animais de estimação, podem melhorar a sua saúde. Vamos para o enunciado primeiro, para a gente já saber o que nós temos que analisar. Ao discutir sobre a influência de animais de estimação no bem-estar do ser humano, a autora, a fim de fortalecer seus argumentos, utiliza palavras e expressões como research, a growing number of research and several studies. Então, com o objetivo de... Então, eu vou analisar essas palavras que foram destacadas. O que significa research? Pesquisa. Growing number of research, um número crescente de pesquisa. Several studies, vários estudos. Ou seja, olha o sinônimo, olha as palavras que têm sentido parecido. O estudo, a pesquisa. Então, são elementos que eu utilizo para transmitir uma ideia de sentido parecido, tá bom? São palavras que atuam nessa ideia do sinônimo. Então, no texto dela, ela chama a atenção para isso, que a pet is certainly a great friend. O animal de estimação é um grande amigo, um ótimo amigo. Aí ela vai descrevendo essa ideia do pet, quando você chega em casa e o pet te recebe,
Então, apesar de você ter um dia difícil, o pet faz com que você feel the love, sinta o amor. E aí ela coloca, ó, research has shown, as pesquisas têm demonstrado que você viver com o pet oferece benefícios para a saúde. Aí ela coloca allergy fighters, são lutadores de alergia, eles combatem as alergias. A growing number of studies, um número crescente de estudos, comprova isso, corrobora isso. Então eu vou analisando, olha aqui, several studies de novo, vários estudos. Então eu observo que o texto vai me colocar alguns argumentos em que os pets contribuem para a saúde. Eles são bons para o coração, eles são bons para a mente e para a alma, eles são bons para as pessoas mais velhas, oferecem companhia. E aqui date magnets, imãs para você ter um encontro. Então a pessoa está caminhando, ele é uma ótima forma de você estabelecer conexões com pessoas. As pessoas se aproximam pelo interesse comum do animal de estimação, por exemplo. Tá? Então, o que essas palavras, estudos, vários estudos, pesquisas, por que essas palavras são utilizadas no texto? Então, aqui ele vai destacar que é para convencer sobre os benefícios da adoção de animais de estimação para a saúde. Lá no título, a gente observou essa referência, ó, 5 formas que os animais podem melhorar a sua saúde, certo, gente? Então, nós vamos observar que essas palavras de sentido parecido comprovam, eles são usados para convencer a pessoa. Por que eu digo, estudos comprovam que isso é bom, que isso não funciona? É para tentar te mostrar com argumentos, tentar te convencer a partir de argumentos que aquilo realmente funciona, que aquilo é bom. Então, você usa como forma de comprovação, ok? Mais uma questão, agora nós temos um quadrinho que caiu na UEMA recentemente. Esse quadrinho traz o elemento homófono que eu falei para vocês. O que o quadrinho destaca? Olha aqui nesse primeiro elemento do quadro. É um quadro que eu dividi para que vocês possam visualizar melhor. Aqui você tem uma pessoa dizendo, look there, T-H-E-R-E. Olha lá, ele está apontando para algo distante. Jim, they're stealing our boat. Jim, eles estão roubando o nosso barco. Então eu tenho there, e embaixo eu tenho de novo there. 3 palavras que você pronuncia do mesmo jeito, mas cada uma delas significa uma coisa diferente. There, com R-E no final, significa lá, é o advérbio de lugar. There, they, mais o are contraído, significa eles são ou eles estão. E o their boat, com IR no final, é o adjetivo possessivo daquilo que pertence à terceira pessoa no plural. Deles, o barco deles. E é importante a gente considerar essas palavras porque é isso que vai contribuir para a sua resposta. Vamos ver o enunciado. O que o enunciado quer? The option which reflects correctly the humor approach of the text, the basics of law, is. A opção que reflete corretamente a abordagem de humor nesse quadrinho, no quadrinho The Basics of Law, é. Então eu tenho que procurar onde é que está o humor nesse quadrinho. Tá? The Basics of Law, o que significa isso? O básico da lei, os fundamentos do direito. Bom? Então esse quadrinho está representando uma situação em que você tem 2 pessoas aqui e essas 2 pessoas estão vendo que o barco deles está sendo roubado, bom? Então, o que a gente vai analisar nesse quadrinho? Tem essa expressão, aí você tem uma lupa. Pela luneta, ele amplia aqui a representação do título ou do nome do barco. Qual é o nome desse barco originalmente? Our boat. O que significa our boat? Nosso barco. Então, esses 2 homens aqui são os proprietários do barco e o nome do barco era Nosso Barco. Os ladrões, querendo roubar o barco, mudaram o nome do barco.
e eles escreveram their boat, ou seja, o barco deles. E aí vem a pergunta, por que que isso acontece? Por que isso gera humor? Qual é o princípio da lei, ou princípio do direito, fundamento do direito, do roubo? Você só consegue roubar alguma coisa que não é seu. Se é seu, te pertence, então não é roubo. Ou seja, se os ladrões roubassem um barco que tem como título nosso barco, o barco já seria deles. Então, para que eles pudessem roubar, eles mudaram o nome do barco. Ou seja, a resposta, o que causa humor nessa tirinha, é essa mudança do pronome possessivo. Eu mudo de nosso barco para barco deles. Porque se o barco pertence a outra pessoa, aí eu posso roubar. Bom? Então, essa é a ideia do humor. O pronome possessivo sendo modificado com o nome do barco, permite que os ladrões produzam um gatilho diferente de sentido, um novo sentido para que eles possam efetuar aquela ação. Bom? Mais uma questão, agora nós temos um poema do Enem. E esse poema, ele traz essa ideia do sentido de novo, a ideia do sinônimo, tá? Só que no português, essas palavras seria a mesma palavra, a palavra culpa. No poema de Robert Frost, as palavras fault e blame revelam por parte do eu lírico uma. Então vamos falar dessas duas palavras. É essencial que você entenda o sentido dessas palavras para que você possa interpretar a questão. Onde essas palavras aparecem no texto? Bem aqui, ó. The fault must partially had been mine. The bird was not to blame for his key. O que eu observo aqui? Que tanto a palavra fault quanto a palavra blame em língua portuguesa tem o mesmo sentido. Significa culpa. Agora, culpa em inglês pode ser expresso de várias formas. Existe, por exemplo, a palavra guilty, que é um adjetivo que significa culpado. É muito usado, por exemplo, nas séries, nos filmes que representam os julgamentos. Tá? E nesses dois casos, nós temos a palavra fault e a palavra blame sendo usadas nesse sentido. Blame representa o verbo culpar. É quando você coloca a culpa ou responsabiliza alguém ou alguma coisa por algo que ocorreu. Enquanto que fault é a culpa no sentido de substantivo, não de ação. O que o poema está dizendo? I have wished a bird would fly away and not sing by my house all day. Eu gostaria que o pássaro fosse embora, que ele não ficasse cantando na minha casa todo dia. Então a pessoa está incomodada com o pássaro. Aí ela continua. Have clapped my hands at him from the door when it seemed as if I could bear no more. Bati as mãos para ver se espantava o pássaro quando eu acreditava que não conseguiria aguentar mais. E aí vem as duas palavras que nós analisamos. A culpa deve ser parcialmente minha, deve estar em mim. O pássaro não é o culpado, né? Não é culpado pelo seu canto, porque o canto é natural do pássaro, é algo dele. Tá? E aí ele termina o poema dizendo, and of course there must be something wrong in wanting to silence any song. Aí ele finaliza, claro que deve ter alguma coisa errada comigo, com a pessoa que está espantando o pássaro, por querer silenciar uma canção. Então, ele chama a atenção de algo que vai contra a natureza do próprio pássaro. Então, a ideia de você usar essas duas palavras, a palavra culpa e o ato de culpar, é a sensibilização em relação à natureza do pássaro. O pássaro canta porque é natural dele. Se isso incomoda a pessoa, o problema está na pessoa e não no pássaro, entende? Então, é essa sensibilização quanto a isso. E só mais uma questão para a gente analisar. Temos aqui o fragmento de uma canção do Paul McCartney que caiu no Enem. Olha o que o enunciado diz. Em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectivas de mundo.
Paul McCartney, na letra dessa canção, defende. Então, lembra que nós vimos uma questão anterior que falava sobre o protesto. Então, a arte, o grafite, era usado para protestar, para contrapor, para ir contra alguma coisa. Agora, nós já temos o contrário, é defender. A canção tem como objetivo defender alguma coisa usando esse talento e usando a voz, a influência que esse cantor possui. O que ele está destacando? O título é Ebony and Ivory. Talvez você não conheceria essas palavras. Ebony significa ébano e ivory significa marfim. Duas matérias diferentes, dois materiais, matérias-primas diferentes. Um de cor escura, um de cor clara. Aí ele coloca no texto, Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Então ele coloca que tanto o marfim quanto o ébano vivem em perfeita harmonia no teclado do piano. O teclado do piano é composto por teclas brancas e pretas. Então aqui nós temos uma representação, uma defesa do respeito étnico, que o diferente convive em harmonia. Juntos, as teclas brancas e pretas produzem melodias, certo? Pessoal, hoje nós encerramos por aqui. Nós analisamos várias questões considerando diferentes vocabulários que podem ter sinônimos semelhantes ou sinônimos opostos. Fiquem bem e até a próxima. Bye, bye!